James Gunn está errado? Desde o filme do Superman, a gente viu James Gunn alterar algumas coisas importantes dentro do lore do Superman para o seu universo. E ele justificou suas ações dentro do que tange uma adaptação que pode sim ter alterações. Só que agora ele acabou falando sobre a origem da Mulher Maravilha, que é justamente a origem do barro da Mulher Maravilha, e que fez os fãs da Mulher Maravilha ficarem bem preocupados com o futuro da personagem no DCU. Então, no vídeo de hoje, vamos discutir bastante sobre o que o James Gunn quis falar sobre flanderização dos fãs, se ele tem alguma parcela de razão nessa frase bem polêmica dele, e vamos falar bastante sobre por que a origem da Mulher Maravilha feita no barro não é uma coisa supérflua que você simplesmente deixa de lado numa adaptação. Muito bem, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Eu quero saber de vocês sobre essa questão das origens dos personagens. O quanto que você pode mudar ou não na hora de fazer um filme. Agora vamos falar sobre essa frase do James Gunn. Tudo começou porque numa rede social o James Gunn compartilhou um vídeo sobre o Brainiac e ele comentou que achou o vídeo muito legal. Só abrir um parênteses aqui, né? Estranho ele simplesmente compartilhar um vídeo sobre o Brainiac. Quase como se ele estivesse fazendo um estudo sobre o personagem para tentar entender melhor o que o Brainiac é. Suspeito. Ainda mais agora que a gente acha que o Brainiac vai ser o vilão do Homem do Amanhã, né? Mas enfim, vamos fechar o parênteses aqui porque esse não é o assunto. A questão toda é que o James Gunn não elogiou apenas o vídeo. Mas o que eu adoro é o autor do vídeo falando sobre a flanderização do fandom. E como muitos fãs acreditam que certo aspecto de um personagem é a única versão verdadeira, e geralmente depende de quando tiveram o primeiro contato com as histórias. E como exemplo, ele deu aqui o símbolo amarelo no peito do Batman, o Superman super, hiper, mega poderoso e a Mulher Maravilha feita do barro. E ele termina dizendo: e isso pode diminuir o quanto aproveitamos histórias que fogem do que esperamos. Primeiro assim, ó, eu queria recomendar o James Gunn para sair das redes sociais. Porque o James Gunn, ele consegue, de alguma forma, atrair o hate com todo comentário que ele faz. Todo comentário um pouco mais polêmico que ele faz sobre o entendimento dele dos super-heróis que ele tanto ama e que a gente tanto adora. Porque até ontem a gente não estava discutindo sobre isso. É ele que criou o problema. James Gunn, por favor, fica um pouquinho quieto pro seu bem. Pro seu bem. Mas dito isso, vamos tentar entender se ele tem razão ou não. Esse termo flanderização é por causa do personagem Flanders, dos Simpsons. Quando o desenho dos Simpsons começou, o Flanders era um personagem com várias características, mas tinha uma característica que chamava mais atenção, que era a questão dele ser bem religioso. Com o passar dos anos e com o desenho tendo muitas temporadas, muitos episódios, essa característica do Flanders ser bem religioso foi muito explorada em vários e vários pontos de roteiro, de episódio e de piada. Ao ponto de que o Flanders meio que se tornou refém dessa característica. E as outras características que ele tinha como personagem foram deixadas de lado. Isso é flanderização. Agora, a flanderização de fandom é o que a autora desse vídeo acabou falando. Até por isso que o uso do termo flanderização nesse caso está entre aspas, porque não é o uso real do termo, é uma adaptação do termo para facilitar o entendimento do que a pessoa quer dizer. Diz que os fãs têm um primeiro contato com o personagem. Geralmente esse contato pode ser, digamos assim, na infância, e essa versão do personagem ela acaba sendo tão impactante para essa pessoa, que meio que se torna a versão definitiva do personagem para aquela pessoa. Então, por exemplo, o meu caso. Como eu cresci com o Batman Animated Series, o meu primeiro contato com o Batman foi o Animated Series, o Batman Animated Series acabou, inconscientemente na minha cabeça, se tornando o Batman definitivo. E a partir daí vem o argumento de que como a gente já tem uma visão definitiva de um certo personagem, a gente não consegue aproveitar tanto mudanças desse personagem, quando acontece em outras mídias, nas HQs, animação e filme. Porque a gente
entre aspas, quer sempre a versão definitiva que tem na nossa cabeça. E no entendimento do James Gunn, esse é um problema que tem, né, nesses fandomes de quadrinhos de super-heróis. Olha, eu digo com certeza que eles não estão totalmente errados, mas eles não estão totalmente certos, porque eu acho que não existe uma verdade absoluta nesse caso, porque eu acho que tudo depende. Eu vou dar o meu próprio exemplo. O Batman Animated Series é o meu Batman favorito, de fato eu vejo com a versão definitiva. Eu tive sorte de crescer com o Batman Animated Series ainda criança, eu fui exposto ao que possivelmente é o melhor Batman de todos os tempos, que é meio que o que todo mundo fala, né? Muito embora ele de fato não seja, porque não existe isso de Batman definitivo. Mas o mesmo eu não posso falar do Superman Animated Series. Superman Animated Series não é o meu Superman definitivo. O meu Superman favorito é o Superman da animação Superman contra Elite. E se a gente for pegar nos quadrinhos, aí vai ser o Superman do Mark Waid, da HQ Legado nas Estrelas. Eu acho que esse negócio de a versão definitiva vir da primeira exposição que a gente teve do personagem depende muito. Agora, essa frase do James Gunn vai além do primeiro contato que a gente teve com um determinado personagem. E puxa mais pro que a gente entende que é a versão definitiva do personagem. E o quanto que a gente consegue aceitar ou não, o quanto que o personagem ser diferente do que a gente entende que é a versão definitiva do personagem, permite a gente aproveitar a história. E aqui sim, eu acho que o James Gunn tem razão. A gente precisa, como fã, entender que Batman, Superman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, qualquer personagem grande super-herói que tem mais de 70 anos, eles são personagens muito maleáveis. Eles são personagens históricos que têm tantas histórias assim, que perseveraram ao longo do tempo, se manteram relevantes na década de 60, 70, 80, 90, 2000, até agora, porque os escritores conseguiram, de alguma forma, atualizar esses personagens com grandes histórias, com grandes quadrinhos, com grandes animações e com grandes filmes. E isso tudo parte muito da liberdade que esses escritores tiveram para fazer os personagens. Nós, como fãs, não podemos segurar um personagem como se fosse uma regra de guidelines e querer que esses guidelines sejam seguidos à risca. Porque daqui a pouco, você quebrar um ou outro guideline vai permitir você ter uma história fantástica. Tudo realmente vai depender do nível da escrita, do roteirista, o nível do talento dele de justificar quebras de alguns guidelines, de alguns aspectos importantes do personagem e conseguir colocar isso no roteiro. Eu concordo com essa ideia de que, como fã, a gente não pode se deixar influenciar pelos nossos gostos, ao ponto de não conseguir entender completamente o que um autor quer passar com uma história. O que ele quer dizer com a história, o que isso afeta. Agora, existe sim um limite do quanto que você pode alterar pontos do personagem. E aí, bem, a gente tem um exemplo clássico do Batman. O Batman tem duas grandes regras que ele não vai quebrar. É o Batman usar arma e o Batman quebrar sua regra de não matar. Existem casos que o Batman usa arma? Claro que tem. Existem casos que o Batman matou, meio que sem querer? Também. Mas a regra geral precisa ser respeitada. Por quê? Porque se você vai quebrar a regra todo mês com uma nova HQ, vai deixar de ser uma regra. Se você vai quebrar esses guidelines aí do Batman, você tem que justificar muito, 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 muito bem. Talvez o melhor exemplo que tenha na história da DC seja o Batman, quando no Crise Final, usou a arma lá para atacar o Darkseid. Ali talvez tenha sido a única vez na história do Batman que os fãs aceitaram o Batman usar uma arma e atirar em alguém, porque era o Darkseid. Era a exceção da exceção, sabe? E quem estava escrevendo isso era Grant Morrison, não era qualquer pessoa que chegou anteontem na DC e quis mudar a regra, sabe? O Grant Morrison sabia o que estava fazendo. A origem toda do tópico é por causa do Brainiac. De fato, o Brainiac, ao longo da história dele, mudou bastante. Pô, eu já falei isso aqui várias vezes nos vídeos de planejamento que tem com o Brainiac. O visual dele, por exemplo, é uma coisa que você pode pirar no cinema. Porque a própria história do Brainiac é uma história que muda bastante. Não tem como você dizer qual que é o Brainiac definitivo. Eu, sinceramente, não sei. Você pode até dizer qual que é o melhor Brainiac para você. Ah, para mim o melhor Brainiac é aquele que o Alan Moore escreveu no que aconteceu com o Superman lá. Não, beleza, essa é a sua opinião, mas não é o Brainiac definitivo, sabe? Porque a própria história do Brainiac, no que diz respeito aos guidelines visuais do vilão, são muito variáveis. Você pode realmente pirar. Se o James Gunn vai fazer um Brainiac
diferente dos quadrinhos, eu acho que ele está autorizado pela própria história do personagem. Só que eu também sinto que o James Gunn, quando ele fala esse negócio aí da flanderização do fandom, ele não tá só querendo falar do Brainiac. Eu acho que tem um sentimento de frustração dele, que é a questão do Superman, porque ele mudou aquela questão da origem dos pais do Superman. E muita gente não gostou. Aqui na Batcaverna a gente não gostou, a gente falou desde o primeiro dia que era uma decisão extremamente polêmica. E, obviamente, eu não conheço o James Gunn, não falo com ele, mas parece um pouco que ele ficou, assim, magoado como roteirista por ter mudado esse negócio aí dos pais biológicos de Krypton do Superman e as pessoas não terem gostado tanto. Porque ele, na visão dele como roteirista, não fez nada errado. Ele justificou dentro da trama, no entendimento dele é algo que agrega na construção da história desse Superman, mas muitos fãs do Superman, da DC, não entenderam desse jeito. E realmente aconteceu isso que ele falou no final da frase dele. Não conseguiram aproveitar tanto a história. É exatamente o meu caso. Eu não consegui aproveitar tanto a história, entendo o que ele fez, não prejudicou assim tanto a narrativa do filme, porque faz sentido dentro da história, não fez eu amar tanto quanto eu gostaria o filme, sabe? No meu caso, eu tô assim preso nesse negócio de que algumas alterações me fazem desprender da história. Mas nesse caso, eu não tenho o que fazer. Porque eu realmente acho que os pais do Superman serem pessoas boas é fundamental pro personagem. O Superman não pode ter vergonha da história de Krypton dele. E o James Gunn fez o Superman ter vergonha da história de Krypton dele. Pode não ser no nível do Batman não pode matar, mas ainda é uma regra muito importante no que eu entendo que é Superman. E me desculpa, James Gunn, mas eu não consigo desassociar isso. Eu acho que é importante. E olha só, isso daqui não é nem uma questão de ser fã, porque eu e Marcelo, a gente viu o filme com o Dalia Nogari. O Dalia não é um cara que lê quadrinhos do Superman. Com certeza não. E ele saiu com a mesma impressão que a gente. É a visão dele que me faz ter certeza absoluta que não é só uma coisa chata de fã, não é uma coisa pequena de fã, sabe? É um aspecto fundamental na construção da mitologia do personagem. E o que me deixou realmente espantado com a frase dele é que aí ele começou a citar os exemplos. O Superman dos feitos impossíveis, super hiper megalomaníaco, do símbolo amarelo do Batman. De fato, ele tem razão nesses exemplos. Não existe um Batman definitivo porque o símbolo amarelo é o que define o Batman, sabe? Não existe isso. O Superman, quando levantava uma galáxia inteira e puxava com uma corda, aquele é o melhor Superman, é o Superman definitivo. Isso não existe. Isso realmente vai de gosto pessoal. Claro que no gosto pessoal individual de um fã, ele pode se incomodar por não ver esse Superman no cinema. Aí eu acho que nesse caso, a pessoa vai estar errada. Porque ela deveria conseguir desassociar o seu Superman favorito do que estão apresentando para ela. Mas os pais biológicos entram naquela regra de guidelines muito importantes que é muito difícil de você mexer, porque você afeta muito na mitologia do personagem. E aí ele deu o exemplo da Mulher Maravilha feita no barro. Ele colocou esse exemplo da Mulher Maravilha junto com essas outras coisas, que no meu entender são coisas bem mais superficiais. A origem da Mulher Maravilha feita no barro não é uma coisa superficial, mas de hipótese alguma. A origem dela feita no barro não é um negócio que você casualmente tira da personagem. É um aspecto fundamental dentro da mitologia da personagem e na mensagem que a história dessa personagem passa, porque a Mulher Maravilha é um ícone feminista. Quando você tira o aspecto que foram as deusas que presentearam, as deusas mulheres que presentearam a Hipólita a ter um filho, e ela com as próprias mãos formou do barro a Mulher Maravilha, isso engrandece a personagem, porque tá mantendo o aspecto da mulher de querer ser mãe, do desejo da Hipólita de ter uma filha, o que as Amazonas não tinham esse direito, mas narrativamente você não tá colocando um homem no meio da história. Olha como isso é poético para uma personagem que tem essa mensagem. Ela nasce do desejo da mulher de querer ser mãe, sem depender de mais ninguém. Isso daqui é quase mitológico de tão poético que é isso. O que encaixa como uma luva com todo o fato da Mulher Maravilha ser inspirada na mitologia grega. Nos Novos 52, que inventaram essa origem diferente dela, que é ela ser filha de Zeus. O que eu vou dizer é um negócio até um tanto polêmico. Eu acho que tem boas histórias ali, mas como adaptação do personagem,
eles empobreceram a mitologia dela. Porque todo o dilema da Mulher Maravilha agora virou ela ter daddy issues com Zeus, que é o dilema que todos os semideuses do Olimpo têm. Que foi o Zeus que fez um filho, uma filha em algum lugar, com uma outra humana, com sei lá quem. Todo mundo tem esse dilema na mitologia grega. Olha como você tá colocando a Mulher Maravilha junto com os mesmos dilemas de todos os outros. Você tá empobrecendo criativamente a história. Eu quero realmente entender o James Gunn e ver um pouco da perspectiva dele. Porque como roteirista, é claro que ele quer fazer coisas diferentes. É claro que ele quer ter liberdade total. Mas ele tem que entender que, nos exemplos que ele deu, não dá pra comparar. Não dá pra querer colocar a origem do barro da Mulher Maravilha com o símbolo amarelo do Batman. O símbolo amarelo, sim, é supérfluo. É uma discussão de fã aqui que a gente vai ter, o que eu prefiro, o que o Marcelo prefere. O uniforme do Batman, do DCU, beleza. Mas isso não afeta o core narrativo, sabe? O da Mulher Maravilha afeta. E é importantíssima para a personagem. Ainda assim, eu ainda vejo que esse negócio da Mulher Maravilha ser feita do barro não é uma regra, uma guideline nível Batman não pode matar. Tá um pouquinho abaixo. Talvez seja uma das regras que dê pra tirar, desde que você saiba muito bem, mas muito bem o que você está fazendo. Se você vai tirar esse aspecto, você tem que substituir por um outro que seja tão ou melhor. E aí é que entra a dificuldade. A Mulher Maravilha tem quase 90 anos de história e praticamente todas as ideias das tropes narrativas já foram exploradas. É muito difícil você criar uma ideia assim do nada e tirar esse elemento para colocar um outro que seja tão foda. E que encaixe dentro de tudo isso que eu falei da Mulher Maravilha ser um ícone feminista. Você realmente tem que ser um roteirista muito criativo para pensar nessa alternativa. Até hoje, eu nunca vi uma origem melhor do que a origem do barro. E os pequenos retcons que ocorreram ao longo dos anos. Como a questão da origem da Diana ter o nome de Diana. Que na própria run do George Pérez, que para muitas pessoas é a melhor run da história da Mulher Maravilha, lá ela tem a origem do nome Diana por causa da mãe do Steve Trevor, que foi na Ilha Paraíso. E morreu lá e ela é homenageada. Isso não é mais canon, isso mudou muitos anos depois, falaram que é por causa das deusas. Percebam como que essa origem do barro, ela tem sim mudanças, ela vai sendo atualizada. Mas é também porque ninguém realmente conseguiu ter uma ideia melhor do que essa. Então, já que ninguém tem uma ideia melhor, vamos construir em cima do que já tá muito bom, excelente, vamos tentar deixar um pouco melhor. E é o que eles fizeram aí ao longo dos anos com a Mulher Maravilha. Quando tentaram mudar ali nos 952, teve essa reação muito negativa por parte dos fãs da Mulher Maravilha. E a reação foi tão negativa que eles depois voltaram atrás, no Rebirth e arrumaram. Eu acho que o James Gunn, ele tá parcialmente certo. A gente costuma, sim, ser meio chato, a gente costuma ser um pouco religioso demais na hora de defender as nossas versões favoritas dos personagens ou o que a gente entende que é a versão definitiva do personagem. A gente precisa ter essa maturidade de conseguir separar as coisas. Agora, isso não significa que dá pra fazer qualquer coisa. Não significa que você vai virar do avesso completamente um personagem que é muito importante. Que no caso aqui a gente tá falando da Mulher Maravilha, do Superman, do Batman, dos grandes, né? Ah, eu mudei o caça-ratos. Dane-se, ninguém realmente se importa com caça-ratos. Mas os muito grandes, aí não dá. Assim, você não pode fazer com que o Batman mate pessoas sem que tenha uma grande explicação narrativa por isso. Se você quer tirar o aspecto da Mulher Maravilha ter sido feita no barro pela Hipólita, sob os cuidados das deusas, você tem que ter uma ideia 10 de 10. Você tem que estar escrevendo no papel e o papel vai estar pegando fogo, sabe? Se você acha que é fodão assim, vai lá e faz. Mas entenda que as pessoas vão criticar. E as pessoas vão criticar com razão. Da mesma forma que criticaram o Snyder por fazer o Superman matar o Zod. Por mais que ele tenha tentado justificar ali, eu até entendo que ele tentou justificar, mas ele não justificou tão bem dentro da história. A gente não pode ter uma relação com esses personagens de só seguir guidelines e esperar que todas essas regras sejam preenchidas conforme a gente entende que é o melhor pro personagem. Porque o roteirista também tá ali pra quebrar os guidelines e daqui a pouco fazer uma coisa melhor. Porque a gente nunca sabe a história que vai vir amanhã. A gente tem que ter essa mente aberta, mas tem alguns guidelines que você não pode simplesmente rasgar achando que é uma coisa supérflua, achando que vai fazer uma coisa melhor. Que foi o que o James Gunn fez com a questão dos pais biológicos. Ele modificou ali a história dos pais biológicos do Superman
porque ele entendia que tinha uma outra faceta para dar para o Superman. Só que ele tinha tanta convicção nisso que ele acabou esquecendo o óbvio, que o Superman concilia a herança kryptoniana com a herança humana. Ele é as duas coisas, ele é uma junção delas. Ele não tem vergonha do passado kryptoniano dele, ele não tem vergonha dos pais dele. O James Gunn alterou porque ele achou que tinha algo a contar, algo que não iria incomodar as pessoas. Muitas outras pessoas, como eu, acharam que ele estava errado. Porque dentro desse livro de guidelines de cada personagem, tem as que são inquebráveis, tem as que você talvez possa quebrar. As inquebráveis, você tem que ser muito foda pra quebrar. Você tem que ser Grant Morrison, você tem que ser Alan Moore, você tem que estar assim, ó, no melhor dia da sua vida pra quebrar. E se você, como roteirista, quer ir a fundo e quebrar a regra, mudar a origem do barro, e no final as pessoas não gostarem tanto, você não pode culpar os fãs, você não pode culpar a flanderização dos fãs. Você pode, né, dependendo do contexto, culpar, né, a flanderização dos fãs com coisas menores, coisas mais interpretativas, como, por exemplo, o Batman. Né? Tem muitas pessoas que acham que o Bruce Wayne é a máscara do Batman, e tem outras pessoas que acham que o Batman é a máscara do Bruce Wayne. É uma coisa interpretativa, sabe? Vão ter pessoas que vão defender bem um lado, vão ter pessoas que vão defender bem do outro. O que vai funcionar vai depender total do seu nível de competência de fazer uma história. Isso é uma coisa que você pode quebrar, isso é uma coisa que você vai questionar e você não vai ser questionado, ou se as pessoas questionarem, aí você pode culpar que as pessoas não conseguem desassociar o seu personagem favorito, a sua versão favorita do personagem, com a proposta do roteirista. Não dá pra fazer isso com o Batman atirando a queima-roupa nas pessoas. Não dá pra fazer isso com a Mulher Maravilha tendo daddy issues com os Zeus. Não dá pra fazer isso com o Superman escutando os pais biológicos, o Jor-El, falando que é pra dormir com os humanos, sabe? Fazer um harém, meu Deus, meu Deus. Mas enfim, eu já dei os meus 2 centavos quanto isso, de como que eu entendo. Agora é a vez de vocês. Comentem aqui se vocês acham que o James Gunn tá certo ou não. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo conversando sobre a origem da Mulher Maravilha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.